morte e violência contra a mulher. Eu acho que a gente tem que estar junto com as nossas amigas, né? E eu acho importantíssimo assim, esse movimento que está acontecendo hoje, porque somos todos humanos, né? Eu nasci de uma mulher, eu tenho uma mulher, né? A gente tem filhas mulheres, né? Eu não tenho um filho homem, mas eu quero que ele cresça vendo isso aqui que está acontecendo, que infelizmente precisa acontecer. Isso que eu acho que infelizmente a gente precisa lutar contra isso, não deveria, né? Infelizmente. Estamos juntos sempre. Eu também firmo muito essa questão da educação com o nosso filho para tentar ser diferente, estar junto, estar na luta com as nossas amigas e companheiras aí, né, para que isso não aconteça. Algum dia sonhar que isso não aconteça mais, né, porque dói muito. Já sofreu algum tipo de violência, assim, explícita? Acho que a moral e psicológica já. Bastante psicológica, com certeza. Identificar, assim, depois de muito conhecimento, muitos estudos na área, porque é uma violência muito silenciosa, né? Não consegue perceber. E que consequências tu acha que ela teve na sua vida? Acho que diminuir a minha autoestima, né? Me fazer escolhas que não eram exatamente as que eu gostaria, por medo, por insegurança. Eu acho que isso foi o pior, assim, deixar mais insegura, menos confiante, desistir de algumas coisas. E o que tu tem na mão aí? Algumas... Aí tira daqui, vai lá, dá uma volta aqui no resto e sai lá nas... A violência contra a mulher é uma coisa que faz parte da tua vida? A violência contra a mulher, ela inicia, a gente faz parte da nossa vida desde que a gente se entende por mulher, né? E que nós começamos a perceber. Violência emocional, violência psicológica, violência profissional, dentro da profissão, né? O assédio moral, assim, bem... Eu já sofri violência sexual.
violência política, né? E aí tem sido uma constante bem, uma crescente, aliás, né? Uma constante, tem sido uma crescente no meio político, a violência contra a mulher, ao mesmo tempo que precisam de mulheres candidatas, que convidam que as mulheres façam parte do seio político, que é importante a mulher estar dentro de todos das vertentes políticas e dos espaços públicos, dentro do processo todo, sofre N violências, né? De tentativa de apagamento, desconstrução da tua fala, dos teus projetos não são adequados para um partido ou pode vir a prejudicar um candidato homem. Eu considero também uma violência de gênero quando nós mulheres temos ideias pensantes e se apropriam das nossas ideias, eu considero. Isso é histórico, né, Débora? Isso é histórico. Quantas mulheres dentro da história foram apagadas, né? E nós olhamos para os nossos parentes, nossas mães, nossas tias, enquanto elas também foram, né? Sofreram violência patrimonial, de não ser permitida que trabalhassem. E infelizmente, né, as mais difíceis, assim, que são, eu considero a violência sexual e o feminicídio, ela tem sido muito grande nesses últimos 2 anos, ou talvez sejam mais denunciadas. Porque se a gente fizer um exercício do passado, todo mundo conheceu ou teve colegas na escola que teve a mãe morta. Eu tive 2 colegas. 2 colegas? Na escola, na época do Marcílio Dias. Queria ser coisa de agora? Não. Não é. As pessoas aceitavam ou vinha com aquela, foi defesa da honra e a mulher acabava ainda mais sendo culpabilizada pela sua morte. E nós não aceitamos, né? E o que você está fazendo hoje pelas mulheres na cidade de Torres, Débora? Bom, hoje eu estou na diretoria da mulher, né? Há muito tempo a gente vem dentro desta pauta, né? Participo há 15 anos do movimento que é a Marcha Mundial das Mulheres, que a gente estuda, trabalha e denuncia. E hoje eu estou na diretoria da mulher do município de Torres. Junto eu coordeno, né, dirijo ali o Centro de Referência da Mulher. Então a gente atende as mulheres vítimas de violência de todos os tipos, assim, com serviço de psicologia, assistência social, advocacia, encaminhamento, retirando mulheres, monitorando, né, situações de violência que sejam iminentes e mais graves, retirando mulheres da cidade muitas vezes, abrigando. Trabalhando, articulando com outras políticas públicas de atendimento, né, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que a gente articulou, está um conselho bem ativo. E vamos trabalhar aí nesse projeto agora para 2026, né, a construção do plano, né, municipal de políticas públicas para as mulheres, e além do plano de metas para o fim da violência, né. Tem 2 planos para a gente fazer, que a gente precisa da participação da sociedade. Nós percebemos esse ano que teve uma crescente da violência para a mulher idosa, 60 a mais, de modo geral, que não se identifica, elas não conseguem se identificar dentro de uma violência doméstica, intrafamiliar. Então passamos um processo também de identificação e conscientização com palestras nos grupos, levando os dados para o conselho da pessoa idosa, né? Eu registro da mulher idosa. Em algumas coisas em escolas, em alguns municípios. Agora a gente vai começar com a formação para os agentes de saúde, né? Os trabalhadores de saúde. E essa menina aqui, ela é líder dos Jovens Comunistas do PDT, é isso? Socialistas. Socialistas? Isso. Presidente da Juventude Socialista do PDT de Torres. Conselheira do Conselho da Mulher também. Consegue fazer essa comparação entre antes e hoje? Sim. A gente enfrenta, dentro das lutas das minorias, esse avanço e esse regresso. A luta feminista é um clássico disso, né? Em 100 anos, o quanto a gente avançou e o quanto a gente, ao mesmo tempo, regrediu. A gente alcançou o voto feminino há 100 anos. Mas, agora, recente, ele é desconsiderado, é tentado excluí-lo. Então, é um movimento que precisa estar sempre se fortalecendo
ele não vai chegar a um ideal maravilhoso tão breve. Então, essa união, esse espaço que está acontecendo aqui em Torres, que está se alinhando com os movimentos nacionais, é de suma importância, porque a gente precisa trazer para uma cidade como Torres, que é pequena e que muitas vezes no âmbito político desconsidera a luta das mulheres, essa luta da sociedade civil. Quando a sociedade civil se mobiliza com força, a política, né, os políticos, os agentes políticos entendem a importância da luta feminista. Hoje a gente tem a rede social, a grande web aí, com uns nichos bem complicados, que é o movimento Red Pill, que tem inclusive algumas mulheres, né? Tem a lei de Red Pill agora. Eles mobilizam jovens e esses jovens acabam praticando violência, e violência é crime. E esses jovens acabam sendo marginalizados, porque eles vão ter que responder. Pois é. Então vocês estão levando uma grande massa de jovens A virarem criminosos. a virarem criminosos, porque nós não vamos deixar de denunciar. A Dani Gobi, que se irrita, vamos fazer alguma coisa, e a gente se comunicou com outras mulheres que são do nosso movimento, e a gente foi criando. Daí a questão das bandeiras, de como que a gente ia fazer o movimento, né? Como a Casa Odara tem essa questão da arte, cultura e movimento, a gente sempre esteve ao lado dos movimentos sociais, né? É uma alma da nossa casa e tal. A gente resolveu fazer então essa intervenção com as bandeirinhas que, né, as pessoas quando acordarem amanhã, o beco e a rua vão estar com bandeiras e mensagens, né, contra o feminicídio, a violência contra a mulher, e a gente faz o nosso papel de protesto. Só se muda o sistema quando nós vamos atrás da mudança do sistema. Nada muda por acaso, tudo muda com luta, e isso eu aprendi desde muito pequena com a luta no magistério. Tu chegou a sofrer algum tipo de violência? Psicológica. Psicológica. Eu tinha um companheiro, eu era uma pessoa que trabalhava na escola 40 horas e estava, né, inclusive grávida, meu companheiro, pai do meu filho, né? E ele dizia assim, e aí, funcionária padrão? E aí aquilo era agressivo, porque eu estava ali trabalhando, trazendo o sustento para dentro da casa, ele, por sua vez, não colaborava, e ainda eu tinha que ouvir que eu era a funcionária padrão. Debochando da tua dedicação da minha dedicação profissional. Então isso foi a violência mais que eu lembro, assim, que física mesmo, graças a Deus ninguém se meteu. Porque vai levar também. Mulheres, aprendam a se defender. Tem que aprender. Se eles vêm com violência, nós temos que rebater, não com flor. Sem medo de parecer louca. Exatamente, a gente tem que rebater do jeito que a gente puder. Façam defesa pessoal, mantenham-se alerta para que não seja violado o seu corpo. Nós sabemos que é uma cidade, apesar de ser uma cidade que recebe 300 e tantos mil habitantes no verão, nós sabemos que ela é uma cidade do interior, é uma cidade com uma característica de cidade pequena, né? Pequenos feudos, famílias tradicionais, e a gente sabe de muita violência contra a mulher, né? De muita mãe solo, porque isso aí também é uma violência, cara. Você fazer um filho e não assumir e deixar uma mulher fazendo tudo sozinho também é violento, né? Nós temos vários tipos de violência. Então, quanta criança sem pai, mas a gente sabe que o preconceito e o machismo, a piadinha, a forma de tratamento, às vezes muito sutil, continua sendo uma forma muito grave de violência.
Então, como toda cidade interiorana, nós não estamos avançados, a gente tem que se mobilizar, tem que realmente botar a cara a tapa, e isso nem todo mundo quer fazer. Botar a cara a tapa dói, né? A gente leva puxões de orelha e é mal vista, e é aquela que sempre tá gritando, é aquela que tá sempre a maluca, que quer os direitos e tal. Mas que seja dada essa pecha a nós de malucas, mas malucas que lutam pelos seus direitos. Então tá tudo certo. É isso. Cansei de ser fofa. Cansei de ser fofa. Essa problemática, ela está interligada não só à questão de gênero, mas à questão da diversidade. Torres tem uma aversão à diversidade. A gente já está acostumado que grandes metrópoles têm esse caráter mais individualista, mas que aceitam a diversidade, a diferença. E Torres não está preparada para isso. Porque Torres tem um padrão de normalidade, de perfeição. E uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir em relação à luta feminista é quando a gente enfrenta uma coisa muito pior do que eu, considero muito pior do que o próprio homem, que é quando uma mulher ocupa um espaço de poder na política em especial e repercute, dá continuidade ao machismo. E em Torres nós temos isso. Nós temos com muita alegria 2 mulheres agora ocupando a Câmara de Vereadores, mas as 2 mulheres que ocupam a Câmara de Vereadores, que lutaram, que defenderam o seu espaço com muita dificuldade, não defendem a luta das mulheres e inclusive promovem ações que mantêm essa hierarquia. Exemplo de uma ação dessa. Nós tivemos nas comemorações do Agosto Lilás, na Câmara de Vereadores, um evento em que o grande palestrante era um padre, que disse, repito as palavras dele: quando uma mulher se arruma, até um padre para olhar. E foi uma mulher com muito entusiasmo que promoveu esse evento, como se fosse uma dica de empoderamento, porque ele trouxe aquilo para empoderar as mulheres, se arrumem, sejam vistas, e insinuou muitas vezes que o papel da mulher na sociedade é dar continuidade à vida. Ser bonita Que e ter esse filhos. é o grande papel, o grande sucesso da mulher é quando ela dá continuidade à vida. Quer dizer, uma mulher que não tem filhos, ela tem menos valor Ou social. seja, eu que não quero ter filhos, Tu tem menos valor tenho menos social. valor. Eu não tenho, graças a Deus. Porque eu não vou fazer a dádiva de... É uma violência muito simbólica. Porque a própria mulher, lá dentro da Câmara, que está ocupando aquele espaço, ela não se dá conta que ela está dando continuidade a essa violência. Será que ela não sabe que no movimento fascista eles têm um lugar para a mulher? Eles chamam as mulheres empoderadas, aí elas vão falar sobre exatamente isso. A liderança da mulher na educação correta dos filhos, a liderança da mulher na manutenção de uma família perfeita, a X, que não é qualquer família, é aquela lá. Cuidado com o homem. A importância da mulher no cuidado com o homem para ele desempenhar o seu papel socialmente correto. Então existe assim é requisitado das mulheres no mundo, universo fascista, uma liderança assim, para manter a ideologia. Isso, como reprodutora na educação, na formação ideológica, Isso. né? Então, talvez essa vereadora saiba disso. E quando ela chama alguém que vai dizer assim, olha, a importância é ser bonita e ter filhos, o resto é secundário, talvez não seja tão ingênua, talvez ela Sim. esteja aderindo a uma visão de mundo. Com certeza tem uma intenção por trás, né? Mas é desanimador
Aliás, vamos fazer uma fala aqui de que a gente gosta de criança e gosta de cuidar de criança? Porque senão eles vão dizer, tá vendo, os feministas não gostam de criança. Sim. Eu adoro dizer, o feminista é super preocupado com família, o feminista não quer que mate as mães. Exatamente. Inclusive, a luta feminista, ela traz mais espaço e melhores condições de vida para as mulheres para que elas melhor cuidem de seus filhos. Então, o movimento feminista, ele também dá mais empoderamento para as mulheres no conhecimento para a criação dessas crianças. Para o cuidado. Para o cuidado. Então, a mulher que quiser trabalhar com cuidado vai trabalhar com muita competência, educada pelo feminismo. Exatamente. E a mulher que quiser trabalhar em outras áreas que não seja do cuidado, assim, específico, esse da esfera da infância, da doença e tal, né? Também vai ter competência e capacidade para fazer outra coisa. Exatamente. Eu falo, o feminismo é a favor de infâncias felizes. Isto, exatamente. Resume tudo, é que uma mulher em espaço de poder, uma mulher dentro da política, não é uma garantia de que os direitos das mulheres serão defendidos. Não basta ser mulher, tem que ser feminista. Exatamente. Isso aqui é pequeno, né? Parece que não tem um resultado prático, mas quando tu faz várias e várias e várias vezes e tu vai somando pessoas e tu vai levando a mensagem para mais pessoas, o movimento vai se fortificando e a estrutura vai sendo impactada, né? E resultados vão surgindo. Um exemplo agora que me veio à mente, né, em relação a espaços e a órgãos de proteção, né, é o próprio CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, Priscila Celau. As mulheres de Torres não sabem da existência dele. Não sabem. Não sabem. Eu estava no encontro ontem e hoje, e aí falei que nós tínhamos, né? Eu até falei da Débora de Mar, a Débora, não sei como é que aguenta trabalhar lá. Mas existe isso em Torres? Que isso, não né? sabem que tem o CRM em Torres. Assim que a gente fala. Olha que Ou mesmo, qual é a finalidade do CRM? Porque ele não é uma delegacia da mulher, mas ele te dá todo um aparato, ele te dá todo um acolhimento que às vezes te fortalece para ir até a delegacia da mulher. Então ele não tem esse peso que às vezes as mulheres têm, esse receio, né, de estar na delegacia pela carga que existe naquele lugar, né? Mas no CRM é o primeiro contato que tu tem com o acolhimento, que vai te fortalecer e vai te ajudar a dar encaminhamento à tua denúncia, à tua proteção e à tua vida. Até agora, até o dia 5 de dezembro, 1.164, mas atendimentos. Tem alguns que são recorrentes, porque como tem atendimento da psicóloga, elas vão mais de uma vez, então cada vez é um atendimento, né? Atendimento para as mulheres vítimas de violência. Sim. E uma Ou coisa... que buscam uma orientação, ou que buscam outras questões também, né? Não só de violência doméstica, mas a Maria é. E agora, né, destacar que a gente tem no CRM também assessoria jurídica, que é uma questão que às vezes impede muito que as mulheres procurem seus direitos, façam a denúncia, porque existe muito senso comum e muita mentira do que é a separação. Existe uma chantagem emocional com questões jurídicas, né? Como, eu vou conseguir, se tu sair de casa eu vou tirar os filhos, tu não vai ter direito, né? Abandono do lar não existe mais, eles ainda é utilizado, as mulheres ficam com medo e acabam Ou não vai ganhar cedendo. pensão. Olha, minha mãe sofreu bastante, né? A minha mãe é nativa de todos. Minha mãe sofreu bastante.
Depois que ela foi para Porto Alegre sozinha com meu pai. Meu pai levou para Porto Alegre, porque aqui em Torres, há 50 anos, não tinha serviço para ele. Então ele é agilegista e levou ela para lá. Aí sim, começou o sofrimento dela. Ele era violento contra ela? Muito. Tanto é que ele foi expulso de casa pelo vizinho, que ela não conhecia lá. Teve que interferir, ela estava gestando. Foi sangrando pro hospital, veio a minha irmã, a caçula. Ela sempre sofreu. Sempre foi muito ciumenta, ela não podia ir no portão. Tu chegou a ver? Eu tinha, eu acho que uns 8 anos, sim. É pouca, a lembrança é agora vaga, né? Mas sim, cheguei a ver. E tu acha que a vida da tua mãe, a tua e a da tua filha, nessas 3 gerações, mudou, melhorou as condições para as mulheres? Tem umas que ainda sofrem, né? Muitas aí sofrendo. Mas nós não, Hoje está graças a Deus. Eu tenho ela como referência, Fortaleza, minha mãe é referência de Fortaleza, fora. Ela totalmente analfabeta, ela não conseguiu estudar pelos tombos que ela ganhou. E ele não permitia mesmo que ela saísse de casa, então ela não conseguiu ter essa informação, trabalhou numa escola, tentou fazer, mas ela não conseguia mesmo as letras para ela se mudar. Mas ela sempre dizia para nós assim, estudam, leem, porque é difícil a gente olhar para uma letra e não saber que letra é. E ela ela é até hoje, né? Vai fazer 80 anos agora, dia 2 de fevereiro. Tá viva! Bem viva, viajando. Mulheres vivas! Nós somos 6. A tua mãe criou 6 mulheres? 6 mulheres. Sim, ela sempre dizia assim, ó, prestem atenção como o esposo de vocês vão tratar a mãe deles. É o jeito que eles vão tratar vocês. Porque não tratava a mãe dele bem. Eu digo para os meus filhos também. Não, a mulher não foi feita para falar. A mulher foi feita para ser respeitada. Isso. Foi nós que damos a vida para todos. Por que a gente vai ser, né? Desrespeitada. Vamos ter que honrar onde pisam a mulher, não é? Sim. É isso aí, querida. Então, estamos aqui hoje na Casa Odara. Foi chamado esse movimento ontem, porque também sabemos desse movimento que está rolando no Brasil inteiro. É um dia de luta, é um dia de botar a cara na rua e botar a voz na rua contra o feminicídio, contra a violência, né, em cima de nós mulheres. E nós precisamos de todos e todas, porque o homem não pode ser espectador da nossa luta, ele tem que lutar junto conosco, ele tem que lutar lado a lado, afinal de contas todos somos filhos de mulheres. Se não fossem mulheres nós não estaríamos aqui, tá, meninos? Então vamos
colocar a nossa voz a serviço, né, da não violência às mulheres. Então eu passo a bola aqui para Débora, que é presidente do CRM. Diretora, não presidente? Ah, chefa? Nossa, mulher presidente, eu sou diretora de mulheres e coordeno o Centro de Referência das Mulheres. E o Centro de Referência é um equipamento, né, que recebe e atende mulheres, de modo geral, mulheres vítimas de violência e para orientação e acolhimento, entre tantas outras coisas. Nós estamos vivendo, né, um momento que nós precisamos dizer basta, né? A cada 4 dias, uma mulher foi morta no Brasil e de forma das mais absurdas possíveis. E não somente, né, dentro da violência doméstica e intrafamiliar. 2 funcionárias públicas no Instituto foram mortas porque o Belo Mancebo não aceitava ser dirigido por mulheres. Bom, ele deveria ter pedido demissão, trocado, né, para outro lado, procurado um homem para chefiar ele e não tirar a vida. Entre tantas outras coisas. A ONU identificou 21 tipos de violência. E nós precisamos nos manter. Ainda é um absurdo que nós não consigamos nos avançar entre tantas outras políticas públicas, porque nós precisamos nos manter viva. Né? É tão difícil isso, falar sobre isso. E como a Rita falou, né, que os homens precisam colar com a gente, orientar seus filhos, ser bom exemplo e sempre que uma mulher pedir ajuda, não julgue antes de atender. Primeiro atenda, encaminhe, faça parte da rede de apoio, mas nunca julgue, porque nós temos ouvido muito isso. Mas será que ela estava fazendo? Mas será isso? Mas será aquilo? Enquanto isso, mulheres são vítimas de violência, são vítimas de estupro, são vítimas de tantas outras coisas. E Torres tem um índice bem alto de violência. Então, o que a gente pede? Torres tem um índice alto de violência? Tem. Então, nunca julgue. Sempre ajude. É isso. Mulheres vivas! Mulheres vivas! Mulheres vivas! Então, eu sou a Daniela Gobi, e ontem mesmo, né, a gente começou a mandar mensagens umas para as outras, porque hoje é um dia nacional de mobilização com esse título, né, com esse lema, Mulheres Vivas. Então, no Brasil inteiro estão havendo mobilizações, a gente resolveu de última hora fazer aqui na Casa Odara. E é sempre muito significativo. Infelizmente, a gente tem que continuar falando disso, né? Infelizmente, nós não gostaríamos de estar aqui escrevendo tudo que a gente escreveu, que tem nas bandeirinhas ali na frente, que tem, né, nos cartazes por aqui. Nós não gostaríamos de estar colocando esses índices, mas a gente é obrigado a fazer isso porque a situação chegou num nível que não dá para aceitar quieto. Então a gente resolveu fazer essa mobilização, mesmo que ela fosse pequena. A gente já sabia que ia ser pequena, porque infelizmente todo mundo apoia, ninguém agride, ninguém é agressor, ninguém é contra, mas na hora só restam ali meia dúzia de gatos pingados apoiando, né? Então a gente resolveu fazer mesmo assim, sabendo que ia ser pequena, mas a gente trouxe aqui para a Casa Odara, que é um espaço cultural, né, que é um espaço que dá abertura para todas e todes, porque a gente sabia que alguma coisa a gente precisava fazer. A gente vê um retrocesso nos últimos anos, infelizmente nós estamos retrocedendo, né, a gente não está avançando, a gente tem que estar voltando a lutar por direitos que a gente já tinha conquistado, manter direitos que já tínhamos conquistado. Então nunca é demais falar sobre isso, e os homens principalmente, né, se levantem pelas mulheres, né? Acho que era isso. Queria também avisar que dia 21 nós estaremos aqui na Casa Odara, eu e o Thiago, fazendo uma palestra musical, trazendo várias músicas, e como a gente não percebe,
né, o quanto a música também muitas vezes dissemina a violência contra a mulher. Naturaliza, né? Naturaliza, transforma aquilo em algo normal que a gente nem percebe, a gente canta sem perceber. E o mundo da música, ele é muito masculino também, né? Grande parte, todos os gêneros basicamente. E é sempre uma luta para as mulheres estarem na música. Então a gente vai trazer essa palestra dia 21, convido todos os musicistas, os músicos, né, para estarem aqui conosco. Acho que era isso, Juliana. Mulheres vivas! Mulheres vivas! Mulheres vivas! Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Júlia e estou aqui hoje representando a Juventude Socialista do PDT. Estou atualmente presidente do movimento e, para além disso, sou também conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu também sou. A Dani também, é verdade. Eu sou uma mulher feminista e eu não tenho medo de dizer isso. Mas esse momento aqui, ele é importante para, além da gente se aliar com as causas nacionais e trazer à tona essa problemática de Torres, também trazer essa legitimação do que é ser feminista, né? Porque nós temos 2 vereadoras na nossa cidade que ocupam um espaço lá na Câmara de Vereadores que têm medo de se dizerem feministas. Então, quando isso aqui acontece, é uma oportunidade para a gente levar adiante o que é ser feminista, o que é a cultura machista e que sim, Torres, como a Débora disse, tem altos índices de violência contra a mulher. Quando uma cidade é segura para uma mulher, ela é uma cidade segura para todos. Então a gente tem que levar essa perspectiva, né? Se é para mulher, é para todos. E então todos, homens e mulheres, participarem desses espaços. Muito obrigada a todos que estão aqui, a este grupo maravilhoso, que mesmo de última hora, com muita correria, mesmo num sarau lá correndo, a gente se mobilizou e mesmo sabendo que seriam poucas, estamos aqui. Palmas para todas! Mulheres vivas! Mulheres vivas! Mulheres vivas! Mulheres vivas! E agradecendo, né? Eu acho que a gente pode agradecer também aos homens que estiveram conosco desde o começo, que vieram para nos dar suporte, né? O Thiago, o Cabeleira, quem mais? O Léo, o Leandro. E quem foi chegando depois e se somando, né, gente? Porque é muito importante a gente destacar também que não é uma luta que as mulheres têm que fazer sozinhas. As mulheres são as protagonistas dessa luta, mas elas não vão chegar a lugar nenhum sem uma conscientização geral, né? Era isso. Muito obrigada. Valeu, gente! E agora, chora, cavalo!